Vou fazer uma emissão sobre a importância do jardim de infância. Acho que me poderia ser muito útil. Vamos a isto. Temos é de acordar na hora. Não quero sobrecarregar ainda mais a Celeste. O que vale é que as férias não tardam. Será que então poderemos fazer finalmente a nossa viagem de núpcias? Ai, com tanto adiamento, qualquer dia vamos fazê-la quando festejarmos as nossas bodas de prata. Se estivesse aqui o Sr. Roxo, diria já: tenho um pressentimento. Já percebi. Tens um pressentimento de que ainda não será desta. Agora não é pelo meu trabalho, nem pelo teu. Vamos ambos ter férias, seria a altura ideal. Eu é que não tenho coragem de ir para fora e deixar a Nídia sozinha no meio desta embrulhada toda do tribunal. Pois é, eu compreendo. Há sempre qualquer coisa a meter-se por entre os nossos sonhos. Além do mais, já reparaste como as viagens para Cabo Verde aumentaram de preço? E nós, neste momento, temos de fazer as nossas contas ao tostão. Com o teu ordenado reduzido, com as despesas da Ritinha. É diferente mandar uma mesada todos os meses, não é? Claro que é. Há sempre aquelas despesas cotidianas que as mesadas não cobrem. Esse é um problema que sentem as mães que normalmente ficam com os filhos depois da separação. São sempre mais sacrificadas do que os pais que mandam o dinheiro no princípio do mês e não se preocupam mais. Eu sempre me preocupei com a Ritinha. Mas nem todos se parecem contigo. Pais ausentes é o que mais há neste mundo. E já que falamos em dinheiro, não esquecer que vamos ter mais despesas brevemente. A Rita tem de ir ao dentista com urgência. E vai entrar no primeiro ciclo, o que significa que é preciso comprar livros, cadernos, material de desenho, fato de ginástica, etc, etc, etc. Ai, Cabo Verde está a ficar cada vez mais longe. Está aqui, minha filha. Vai brincar e não faças barulho, senão chamo Elias. Adeus, filha. A mãe está muito cansada. A mãe anda sempre a correr. Meninos, sossegados, calados. Ai, a minha cabeça. O teu pai é que tem a culpa. O teu pai nunca tem tempo para nada. A visita é às 10 horas. Eu continuo a pensar que é um disparate essa ida à penitenciária. E eu continuo a pensar que o Sr. Roxo está a ser injusto. Injusto eu? Eu que sempre alertei para os perigos que estávamos a correr. Sempre, sempre! Desde o tempo do Sr. Rodrigues, fui um colaborador dedicado desta associação. Eu me habituei a considerá-la como a minha casa. E a senhora como a minha família. Pronto, Sr. Roxo. Eu não queria magoá-lo. Mas magoou! Olhem para mim, aqui a chorar que parece um bebê. Ainda bem que não está mais ninguém para ver. Que vergonha! Vergonha. Vergonha de quê? Um homem não chora! E por que não? Não conhece aquele ditado que diz: fugir do homem orgulhoso que se envergonha de verter lágrimas.
Vim a perguntar se posso ir consigo à penitenciária. Esta manhã não trabalho e lembrei-me de que talvez gostasse de ter companhia. Está a ver? É o que eu digo. Todos os mimos, todas as atenções para um fora da lei. Que exagero! E comigo, que estou doente, que me arrisco a ir à faca, ninguém se importa. E depois eu é que sou injusto. Mas eu garanto que hei de encontrar provas contra esse vigarista. O Elias, como sempre, está atrasado. Este é que é o alinhamento do programa? Ora, deixa cá ver. Faz a entrevista ao Elias, separadores musicais, bloco de publicidade. E depois fica o microfone aberto para receberem telefonemas dos ouvintes. É, parece-me bem. Desculpem o atraso. As crianças hoje estavam entusiasmadas com o trabalho. E eu acho que me deixei entusiasmar por elas. Você gosta muito daquilo que faz. Gosto mesmo. E fico muito irritado quando me dizem que exerço uma profissão de mulher. Como se houvesse profissões só para homens e profissões só para mulheres. Está na hora. Vamos a isso. O preso só tem direito a receber visitas de familiares. Amigos que eu saiba não são familiares. Mas o advogado, o Sr. Xavier, disse-nos que podíamos cá vir hoje, que estava tudo combinado. Eu não sei de nada. Eu só sei que os amigos não podem visitar os presos. Era o que mais faltava. Julgam que isto é algum hotel de 5 estrelas, não? Esta gente não está aqui a passar férias. Eu só queria saber se posso ou não posso ver o Sr. Xavier Pinto. Já lhe disse que não. A senhora não lhe é nada. Mesmo assim, deixe cá ver. Xavier Pinto. Foi isso que disse? Pinto. Está aqui. Por acaso, este tem direito a uma visita marcada para hoje? Sim, senhor. Mas olha que é um grande favor. E uma das senhoras tem de ficar lá fora. Vai lá buscar preso. Eu fico lá fora. Coitado de Xavier. Tenho tanta pena. Deve ter havido um grande mal-entendido nisto tudo. Muito bom ter vindo. Como é que isso vai, rapaz? O advogado está muito confiante. Eu só queria dizer que nunca tive a intenção de meter a associação no meio desta atrapalhada. Porque isto é uma grande atrapalhada, nada mais do que isso. Era exatamente o que eu estava a dizer à Laura. Quando a juíza me ouvir no tribunal, fica logo tudo esclarecido. O meu advogado já me explicou. Dividir as culpas do negócio. Foi assim que o advogado disse. Está no papo, assim. Dividir? Com quem? Embora. Acabou o tempo. Mas como? E ainda agora é que cheguei? 5 minutos está aqui em papel. Já foi um grande favor. Eu protesto, eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Toca andar. Estes 5 minutos já foram por especial atenção. Estou inocente. Garanto que estou inocente. Estava a dizer-me que uma criança tem muitas vantagens em frequentar um jardim de infância. Exatamente. É muito importante para a sua socialização, para ela aprender a viver com os outros, a partilhar o seu espaço com os outros e a ter já uma noção de responsabilidade e solidariedade. E nem sempre os pais estão conscientes da importância do jardim infantil. Mas há mais vantagens. Frequentar o jardim infantil é igualmente importante para a aquisição de um crescente domínio da língua,
e de uma série de aprendizagens decisivas para o desenvolvimento da criança. E quando não existem jardins de infância? Bom, aí entra outra instituição de grande valor que são os avós. Nesse caso, está em jogo mais o lado afetivo e familiar, a transmissão de conhecimentos dos mais velhos para os mais novos. Penso que o ideal seria conjugar as duas coisas. E temos agora um ouvinte em linha. Muito bom dia, qual é a sua pergunta? Muito bom dia. Eu estava a ouvir atentamente a conversa e gostava de saber porque é que há tão poucos homens a exercer atualmente a profissão de educador de infância. Tem razão, há muito poucos. Eu penso que isso tem a ver com a evolução dos tempos e também com o acesso de um maior número de mulheres ao mercado de trabalho. Estamos em toda a parte. É verdade. Por outro lado, durante muito tempo, o homem foi considerado o chefe de família. Era a ele que competia sustentar a família. Por isso, ficavam reservadas aos homens as profissões mais lucrativas. E educador de infância nunca foi uma profissão onde se ganhasse muito. Há mais outro ouvinte em linha. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu queria só dizer que me parece que há profissões mais adequadas a mulheres e outras mais adequadas a homens. Eu não concordo consigo. Mas essa é uma ideia que durante muito tempo esteve enraizada na mentalidade das pessoas e que, por isso, não vai desaparecer tão depressa. Hoje as mulheres exercem as mesmas profissões que os homens. Há mulheres que são ministras, juízas, advogadas, militares, condutoras de pesados. Por outro lado, há homens que são educadores de infância, trabalham a dias e guardam crianças. A divisão do trabalho já não se pode fazer como antigamente. E a propósito deste tema, eu selecionei um texto da escritora Maria Velho da Costa, incluído no livro Cravo, em que se fala do trabalho feminino e da exploração a que a mulher tem estado sujeita. Elas sobem para cima de um caixote, que ainda são pequenas para chegar à bancada de descamar o peixe. Elas mondam, os dedos tolhidos de frieira e urtiga. Elas sopram os dedos a aquecê-los, esfregam os olhos, voltam a pôr as mãos por trás da lente a acertar os fios da matriz do transistor. Elas espremem as tetas da vaca para o balde apertado entre as pernas. Elas fecham, num dia, as pregas de 1000 pacotes de bolacha. Elas acertam em 200 casacos a postura da manga onde cravar o botão. Tenho tanta pena de Xavier. Eu só não percebi muito bem aquela história de dividir as culpas do negócio. Se o advogado o aconselhou, ouviu o Xavier falar na juíza. É uma juíza que o vai julgar? Parece que sim. Porquê? Por nada. Ainda não me habituei muito bem à ideia de haver juízas. O facto de ser juíza não tem qualquer importância. Há juízas competentes e incompetentes. Como há juízes competentes e incompetentes. Cá em Portugal, ainda às vezes se pensa que há profissões de homens e profissões de mulheres. Nos países mais evoluídos, isso é história do passado. Olha, na Suécia, por exemplo, é muito comum os educadores de infância serem homens. E há muitos rapazes a exercerem as funções de babysitter. Tu não tinhas nada que ir visitar o Xavier à penitenciária. Eu não fui visitar o Xavier à penitenciária. Eu fui acompanhar a Nídia, para ela não ir sozinha. E não havia nenhum homem lá na associação que a pudesse acompanhar? Onde é que já se viu duas mulheres sozinhas, que ainda por cima nem sequer parentes do preso são, a entrarem pela penitenciária? Que mal tem? Não gosto! Não devias ter ido sem me pedires autorização. Autorização? E desde quando tu me pedes autorização para ir onde te apetece? É diferente. Porquê? Não somos ambos adultos responsáveis pelos nossos atos. Espera, não se fala mais disso. E alguma novidade? Penso que não.
A Nídia continua a não perceber como é que o Xavier pôde ter feito aquelas trafolhices todas de que o acusam. Não percebe? Mas é muito fácil. O Xavier recebia os pedidos de encomenda dos clientes que lhe enviavam um determinado sinal. Encomendava depois o material nos fornecedores, que por sua vez o forneciam com uma margem de lucro, mas não pagava nada. Nem mesmo depois do cliente ter pago a totalidade. Quer dizer, o Xavier cada vez se endividava mais em relação aos fornecedores, mas cada vez ganhava mais dinheiro. Vamos ver? É bem simples. Qualquer homem percebe. Agora, para as mulheres é capaz de ser difícil. Lá por eu não ser senhora doutora, isso não quer dizer que eu seja estúpida. Isso é uma rematada tolice. E o Xavier nunca faria tal coisa. Posso ir com vocês? Olá, Laura. É que eu preciso tirar umas dúvidas. Sempre quero saber se sou eu que sou estúpida ou se as mulheres não percebem mesmo nada de certas coisas. Eu queria deixar bem claro que o responsável desta complicação toda não sou eu. Ai não, se calhar sou eu. Eu nem devia estar aqui. E a minha prisão foi totalmente arbitrária. Sr. Xavier Pinto, por favor, limite-se ao relato dos fatos. Com certeza, Sra. Doutora Juíza. Queria eu dizer que existia uma entidade responsável pelo negócio dos telhados. Eu era mero executante. Paranjinho, só lhe faltam as asas. Uma entidade responsável? Era essa entidade que punha e dispunha. Que fazia os contratos, que pagava, ou não pagava, como parece ser o caso. De resto, é só verificar as faturas, as notas de encomenda. Tudo está em nome dessa entidade. Eu era apenas um funcionário. Apenas um funcionário? Nem mais, Sra. Doutora Juíza. Um mero executante, como já referi. Quer o senhor dizer que o verdadeiro culpado é... a Associação Hora Viva, como se pode comprovar em todos os documentos. Como é que o Xavier nos pôde fazer uma coisa destas? Eu bem a preveni. Tenho de admitir que me enganei em relação ao Xavier. Ele sempre me pareceu imaturo, gabarola, mas tão desonesto, tão desleal, é que eu nunca pensei. É engraçado como a palavra leal, que tem a ver com leis, vem da mesma palavra latina que a palavra legal. No fundo, ser leal também implica ser legal. E o Xavier não é uma coisa nem outra. Como me deixei enganar. Isso também eu me pergunto. Uma senhora que já viveu tanto, que já lidou com tanta gente diferente por esse mundo fora, que já sofreu bastante e ainda acredita num aldrabão como este. É que estava na cara. Via-se logo. Não vale a pena estarmos aqui a lamentar-nos desta maneira. Temos de fazer alguma coisa e rápido. Deixe-me apresentar os documentos que temos que incriminam o Xavier. Eu não disse que havia de encontrá-los. Foi só procurar mais um bocadinho, remexer mais umas gavetas e pronto. Aí estão eles.
Se a Nídia os apresentar em tribunal, a associação fica completamente ilibada. E o Sr. Xavier tem para uma meia dúzia de anos à sombra. Oh, lá se tem. O que é que eu faço? Mas o que é que eu faço? Estão bem? Eu hoje estou preocupado. É que a nossa associação Hora Viva levantou um problema complicado. O da colocação dos pronomes na frase. Isto é, o assunto em si não é complicado. O que é complicado é que varia um pouco a colocação desses pronomes na frase conforme usamos o português padrão de Portugal ou a variante brasileira ou até algumas das variedades praticadas de Trás-os-Montes à Oceânia. Então, vamos ao português de Portugal, o português europeu, em regra geral. Será que então poderemos fazer finalmente a nossa viagem de núpcias? Ai, com tanto adiamento, qualquer dia vamos fazê-la quando festejarmos as nossas bodas de prata. Pois é, eu compreendo. Há sempre qualquer coisa a meter-se por entre os nossos sonhos. Vinha perguntar se posso ir consigo à penitenciária. Esta manhã não trabalho e lembrei-me de que talvez gostasse de ter companhia. Ora, deixa cá ver. Faz a entrevista ao Elias, separadores musicais, bloco de publicidade e depois fica o microfone aberto para receberem telefonemas dos ouvintes. É, parece-me bem. Desculpem o atraso. Parece-me bem. Em geral, muito em geral, o pronome complemento vai depois do verbo. Mas já estou a ouvir o meu amigo africano a duvidar. A mim me parece mal. Isto é, ele tende a colocar o pronome antes do verbo em próclise. Como se diz agora, lá por isso não há crise. São pequenas diferenças. E também há umas tantas rasteiras que fazem cair o mais esperto. E fico muito irritado quando me dizem que exerço uma profissão de mulher. Como se houvesse profissões só para homens e profissões só para mulheres. E a propósito deste tema, eu selecionei um texto da escritora Maria Velho da Costa, incluído no livro Cravo, em que se fala do trabalho feminino e da exploração a que a mulher tem estado sujeita. Foi só procurar mais um bocadinho, remexer mais umas gavetas e pronto. Aí estão eles. Se a Nídia os apresentar em tribunal, a associação fica completamente ilibada. Que exagero! Comigo, que estou doente, que me arrisco a ir à faca, ninguém se importa. E depois eu é que sou injusto. É uma juíza que o vai julgar? Parece que sim. Porquê? Por nada. Ainda não me habituei muito bem à ideia de haver juízas. Eu sempre me preocupei com a Ritinha. Mas nem todos se parecem contigo. Pais ausentes é o que mais há neste mundo. Portanto, em orações subordinadas e em orações negativas é normal o pronome preceder o verbo. Mas olhem que isso também acontece, por exemplo, com as orações começadas por certos advérbios como ainda, já, sempre, bem. São sempre mais sacrificados do que os pais que mandam o dinheiro no princípio do mês e não se preocupam mais. Eu sempre me preocupei com a Ritinha. Mas nem todos se parecem contigo. Eu só queria saber se posso ou não posso ver o Sr. Xavier Pinto. Já lhe disse que não. A senhora não lhe é nada. Como é que o Xavier nos pôde fazer uma coisa destas? Eu venho a prevenir. Cá em Portugal, ainda às vezes se pensa que há profissões de homens e profissões de mulheres. Ora, gostei de o ouvir esta censura da Nídia. Claro que em todas as profissões há homens e mulheres. E claro que em qualquer posto profissional ou na vida em geral há correspondentemente um substantivo no masculino e outro no feminino. Querem ver?
O ministro trabalha com a ministra. O juiz reúne com a juíza. O primeiro oficial e a primeira oficial são bons. O campeão ainda corre mais que a campeã. Os capitães e as capitoas apreciam o jogo. Isto é quase um jogo. E se quiserem saber mais, olhem, perguntem ao senhor embaixador ou à senhora embaixadora, mas não à senhora embaixatriz, que é a esposa do senhor embaixador. Ou perguntem-me a mim quando nos encontrarmos. Bom descanso. Mama.